Paz, queridos, tudo bem? Deus abençoe. Eu vou gravar o culto hoje mesmo, de quarta-feira, porque como tá corrido lá na empresa, eu não quero ficar sem gravar o culto para que você receba aí a sua ministração, ok? Nós, no domingo, estávamos falando a respeito do chamado, né? Que cada um tem um chamado específico de Deus. Nós falamos a respeito da ceia da pessoa que crê com fé numa crença onde Jesus ele foi morto e ressuscitou por mim e por você. Toda pessoa que crê e declara isso, ela recebe o Espírito Santo no coração dela e ela passa a ter um chamado ativo, com um dom e um talento ativo para servir a Deus, como nós lemos no versículo, anterior, antes de nós tomarmos a ceia no domingo, diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Voltando lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, falando mais um pouco sobre vocação. Queridos, 15 minutos passa tão rápido que às vezes eu olho e falo, nossa, tenho 15 minutos. A hora que eu olho, já está 14 minutos. E aí eu tenho que correr um pouco, me perdoem, viu? Eu preciso tentar gravar isso ao vivo. Talvez até para a gente transmitir o culto ao vivo, nas lives aí, tem tanta gente fazendo, a gente também pode fazer com participação de vocês ao vivo, eu acho que vai ser bem legal. A gente pode pensar nisso. E então, falando mais um pouco a respeito de vocação, nós falamos no domingo quem são os chamados, Não são aqueles... As pessoas não são chamadas a critério, Os critérios de Deus não são os mesmos critérios utilizados pelo mundo, mas são totalmente diferentes. E Deus, Ele nos chama pela graça. O chamado é pela graça. Gálatas 1,15 diz o seguinte, deixa eu voltar aqui. Gálatas 1,15 diz assim, olha: todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe, nós falamos sobre isso, e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado. Às vezes a gente pensa e fala, se eu tivesse conhecido a Jesus antes, eu não tinha feito tanta besteira na minha vida, não é? Mas esse versículo ele diz que Deus nos separou desde o ventre e nos chamou pela graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim. Então Deus tem um tempo, olha, revelar o seu Filho em mim para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Existe algo dentro do nosso coração que tem que ser mais forte do que qualquer coisa na face da terra: atender o chamado de Deus. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, peça para que o Espírito Santo de Deus traga isso no seu coração. A Bíblia diz, queridos, que ele é um chamado pessoal. Lá em Mateus 9:9, Jesus diz assim, Jesus saindo viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me.
E este homem se levantou e o seguiu. Então Jesus, ele diz para mim e para você hoje: segue-me. Qual vai ser a sua resposta a esse chamado? Mateus poderia ter continuado sentado. Você pode continuar sentado, você pode continuar sentada, ou você pode se levantar e seguir. A decisão é sua. A Bíblia diz assim, Mateus sentado na coletoria. Jesus, saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Um homem estava sentado. Muitas vezes nós podemos estar sentados, sem nos movimentar, sem ação nenhuma. Mas Jesus, ele olhou para aquele homem e disse: segue-me. E Jesus olha para mim e para você hoje e diz: segue-me. Aí nós podemos tomar a decisão de permanecer sentados ou de fazer como Mateus. Ele se levantou, a Bíblia diz, e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Qual vai ser o seu posicionamento hoje em relação a esse chamado? Vai continuar sentado? Vai continuar sentado ou vai se levantar? A decisão é sua. A decisão é minha. Nós decidimos. É um chamado, querido, celestial. Não é um chamado humano. Não é um homem que te chama. Não sou eu que te chamo. Não é um pastor que te chama, não é um bispo, um apóstolo, um missionário, um evangelista, não. Não é um chamado humano, mas é um chamado divino, é o próprio Deus te chamando. Hebreus 3:1 diz assim: sendo assim, santos irmãos participantes da convocação celestial, você é convocado pelo céu a se levantar e a seguir. Considerai com toda atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente. Quem é esse homem? Qual nome está escrito aí? Pedro, Paulo, João, Luiz? Não, aí está escrito Jesus. O chamado celestial é feito por Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote. Jesus Cristo é aquele que te chama. Tome aí a sua decisão, de acordo com aquilo que estiver aí no seu coração. É um chamado para fora das trevas. Isso quer dizer que vivíamos onde antes de nos levantarmos e seguirmos? 1 Pedro 2:9 fala assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito, qual é o propósito do seu chamado? Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. Você foi convocado por um chamado celestial, que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Olha, cujo propósito, qual o propósito de Deus? Proclamar. Qual o propósito de Deus para você? Proclamar. Diga proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ele nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus por isso. Isso é motivo de alegria para mim e para você. Isso quer dizer que coisas nos prendiam, situações nos prendiam, mas Ele nos convocou e nos tirou de toda situação que nos prendia e derramou sobre nós esse poder, essa unção de proclamar as grandezas dEle, daquele que nos convocou. O seu chamado é celestial. Não foi homem nenhum que te chamou, que te escolheu, que te salvou. Foi Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Este nome tem poder sobre tudo e sobre todos. Não há nome maior do que o dele. E quem chama você? Quem é que te chama pessoalmente? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, no versículo 2, diz: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Olha isso, o Espírito Santo ordenou. Enquanto eles estavam servindo, adorando e jejuando, o Espírito Santo de Deus falou com eles e disse, na verdade ele não disse, ele ordenou: separa para mim. Separai-me, ele disse, separa para mim. Não é separa para vocês, ele disse separai-me, separa para mim. Você é separado para Deus, olha, separa para mim agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Coisa linda! Deus separou você. Você pode não chamar Barnabé e Saulo, mas coloque o seu nome e o nome da sua casa neste versículo de chamamento. Eu chamei para a missão, o qual vos tenho chamado. Deus chama, Deus tem uma missão para a igreja, para o corpo de Cristo na terra. Qual é a missão? Proclamar as grandezas daquele que nos convocou. Separai-me, o Espírito Santo diz. Separa para mim essas pessoas. A Bíblia diz, para nós encerrarmos, Jesus disse: não foi você que me escolheu. Não foi você. Fui eu que te escolhi e te nomeei para que vá, para que dê fruto e para que o seu fruto permaneça. Qual a sua decisão hoje? Permanecer sentado ou você vai se levantar e seguir esse chamado? Se você quiser se levantar, se levante aí agora do lugar onde você está. Eu quero orar por você, rapidinho. Fique de pé, se você quer seguir esse chamado. E eu oro por você, dizendo: Pai, essa pessoa que se colocou em pé agora, confirma esse chamado, abençoa essa vida. Convence ela daquilo que o Senhor tem para a vida dela. No nome de Jesus. Receba a bênção e a confirmação do seu chamado. Em nome de Jesus. Amém.